Já vou dar a palavra para o Pacheco, assim a gente já continua e a gente retorna agora com o tema combustíveis. Vamos continuar com a nossa empreitada aqui, né? Então, aí a Constituição Federal, como eu tinha dito, né, ela sofreu alteração lá em 2001, prevendo a hipótese de tornar o ICMS imposto monofásico para a cadeia dos combustíveis. E isso só aconteceu agora, em 2022, nessa crise do preço dos combustíveis, que obrigou o governo do presidente Jair Bolsonaro a fazer uma mudança importante no sistema, né? E introduziu, então, o regime monofásico e, além disso, ele introduziu uma forma de pagamento do ICMS sobre combustíveis que é por quantidade, é um preço fixo por litro. Não é mais uma alíquota sobre uma base de cálculo, sobre o valor da operação. A tendência, né, objeto do governo, é deixar o combustível mais estável. Por quê? Na flutuação do preço, o ICMS flutuava também, mas ele flutuava com certo atraso, porque como ele é calculado por substituição tributária, ele tem que reajustar a margem de valor agregado. Um aumento no preço do combustível retroalimentava um novo aumento de preço, por conta desse reajuste sistemático que o Estado fazia para definir o valor do ICMS. Agora ficará padronizado por litro. Eu não vou entrar, eu trouxe até a íntegra da lei complementar, se caso acontecer alguma dúvida, alguma questão, eu vou precisar examinar com mais profundidade a lei, talvez responder amanhã, se for o caso, porque eu não domino a lei complementar, porque ela é muito específica para o ramo de combustíveis. Eu não tenho nenhum cliente que produz combustível, enfim. Mas nós temos clientes que faz crédito. Então eu estou mais focado no crédito, como que ficará o crédito a partir dessa mudança, do que propriamente com o pagamento, porque isso está praticamente monopolizado, né? Lá na Petrobras, nessas grandes companhias que operam com combustíveis no Brasil. E vamos seguir em frente aqui. Então, está regulamentado, né, pela Lei Complementar 192 de 2022, e ele definiu, né, que combustíveis sobre as quais incidirá uma única vez o ICMS. Quer dizer, ele regulamentou um princípio constitucional que estava lá adormecido na Constituição desde 2001. Né? E, enfim, está agora já em prática esse novo sistema de cobrança do ICMS sobre combustíveis. A Lei Complementar 194, ela trouxe também uma mudança importante, porque ela considerou, né, bens essenciais relativos aos combustíveis, energia elétrica, comunicações e ao transporte coletivo. Então, aquilo que nós vimos, né, o princípio da essencialidade, que o Estado os estados, né, todos os estados não respeitavam, agora eles estão obrigados a cumprir o dispositivo da Lei Complementar 194. Isso deu uma série de problemas de natureza política, o pessoal foi para o Supremo, porque há uma perda de arrecadação nos estados, né? Tem muitos estados que, aquilo que eu disse, né, tributava em 30% o combustível, né? São Paulo tributa em 25%, telecomunicações em 25%, mesmo sendo mercadorias e serviços de natureza essencial para nós, para a vida urbana. Né? Não tem como não considerar essencial. E agora os estados são obrigados a cumprir esse requisito. E é mais, eu vejo que esse caso, né, é mais de natureza política, macroeconômica, né, definida lá no Senado da República, porque o Senado
representa os estados, e a lei foi aprovada no Congresso Nacional, inclusive no Senado. Portanto, agora não tem mais o que fazer, é cumprir essa nova modalidade de cobrança. Espero que funcione, né? Aí nós temos o convênio 26, isso que eu acho importante para vocês, né? Porque nós somos consumidores de combustíveis. Eu não faço crédito, mas os meus clientes, muitos de vocês, farão crédito de ICMS, né? E agora houve uma mudança importante em relação ao crédito. Porque antes o imposto sobre combustíveis era recolhido por substituição tributária. Mesmo que a nota fiscal vinha zero de ICMS, o Estado reconhecia o direito ao crédito, né? Alíquota sobre o preço praticado. O preço da nota me gerava o crédito. Mesmo não havendo destaque do ICMS, porque eu não compro diretamente da refinaria. Ninguém aqui compra. Nós compramos de um revendedor, de um posto de gasolina, que já é um contribuinte substituído. Consequentemente, a nota do posto de gasolina ele vem com ICMS zero, justamente por ele já ser um contribuinte substituído. Mesmo assim, e nos casos previstos na Lei Complementar 87, eu tenho direito ao crédito. Os meus clientes têm direito a esse crédito, que é calculado alíquota vezes valor da operação, valor que saiu do caixa, valor da nota fiscal. Agora não será mais assim. Agora, deixa eu só apagar aqui o material 3. Agora, o crédito ele será previsto por um valor fixo por litro, não mais por valor. Portanto, a empresa que usar o GLP, né, para industrialização como combustível para a sua indústria, ela vai ter direito ao crédito de R$ 1,2571 por quilo de gás adquirido. O diesel vai ser 94 centavos e 56 centésimos de centavos por litro. E aí, por gasolina, eu acho difícil ter direito a crédito, né? Eu acho mais difícil, mas se ocorrer direito ao crédito na gasolina, 1,22 centavos. R$ 1,22 por litro. Isso eu acho que é a mudança mais importante que veio para nós que estamos aqui do lado do consumo do combustível. Se alguém tiver alguma dúvida em relação às operações realizadas lá no início da cadeia, eu vou precisar estudar a lei complementar, o convênio, que eu confesso para vocês que eu não debrucei a fundo, justamente porque eu não tenho nenhum cliente nessa situação. Porém, eu entendo que todos vocês aqui, né, nossos assinantes, vocês terão operações que gerarão crédito de combustível nessa nova modalidade que se implantou no Brasil. Tá bom? E aí vamos para o material, página 3, seguindo. Bom, com relação aos princípios constitucionais, eu acho que nós demos uma boa examinada em todos eles, e agora a gente vai tratar das decisões dos Supremos que, de uma forma ou de outra, afetam o ICMS, né? Aquilo que eu disse logo no início, nós temos hoje obrigação de acompanhar as decisões do Supremo. No passado, quando eu comecei minha carreira, aquilo que eu disse para vocês também, né? Eu lia a legislação ordinária, que estava saindo todo dia, e as respostas de consulta da Secretaria da Fazenda. Hoje, nossas atenções precisam estar voltadas para o Supremo. O Supremo vem decidindo muita coisa em relação ao ICMS. E a gente tem que tomar certos cuidados, especialmente para orientar a direção da empresa, ou, no caso, no escritório de contabilidade comercial, orientar o cliente, né? Eu fiz uma brincadeira, né, no final, falei, gente, quem está começando a carreira agora, cai fora, vai para o setor financeiro, vai para outro. Mas é uma brincadeira, né, gente?
Eu acho assim, essa carreira é uma carreira muito boa, valorizada, precisa estudar, acompanhar, enfim, gostar do que faz, né? Mas é uma carreira promissora, justamente pela complexidade que envolve. E nós, né, que somos especialistas na tributação, nós temos obrigação de orientar a direção da empresa sobre os caminhos que ela vai percorrer. Do mesmo modo, um escritório de contabilidade não pode ficar restrito a registrar os fatos passados. Ele precisa, obrigatoriamente, orientar o seu cliente sobre os riscos que ele está incorrendo, ou sobre os caminhos que ele deve percorrer, dar as oportunidades para ele decidir, vai por esse lado, vai para aquele lado. E para tomar essa iniciativa, precisa acompanhar as decisões do Supremo. Precisa, é necessário, e esse é o objetivo central da nossa apresentação. É varrer todas essas decisões que o Supremo proferiu nos últimos tempos e que afetam, de uma forma ou de outra, a nossa atividade. Em alguns casos, vocês podem ter algum cliente num risco muito grande, que ele está afrontando uma decisão do Supremo, né? Se ocorrer um problema, um auto de infração, por exemplo, ele não tem recurso, gente. Não tem recurso, porque o Supremo já decidiu aquela matéria. E não tem, vai recorrer a quem? Não tem. Vai recolher o auto de infração, porque recurso não existe mais. Em decorrência dessa modalidade de repercussão geral, instituído no sistema jurídico brasileiro, que o Supremo irradia a sua decisão para toda a pirâmide. Portanto, obrigatoriamente, nós temos que acompanhar as decisões do Supremo para o nosso dia a dia. Então, gente, apertem os cintos de segurança, né? Pega um cafezinho quente aí, aproveita essa tarde chuvosa e vamos navegar pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, gente. Bom, isso é a introdução que eu fiz, né? Vamos a seguir as principais decisões do Supremo. Uso e consumo é aquilo que nós já conversamos, né? O Supremo decidiu o tema 346 na repercussão geral, que não viola o princípio da não cumulatividade, o uso e consumo. A restrição ao crédito de material de uso e consumo. E no caso lá de imobilizado, o pessoal já foi no judiciário para discutir o 1,48 avos, querendo fazer o crédito integral, o Supremo já decidiu também, falou, olha, isso é uma liberalidade do Estado. Ele não está obrigado a conceder o crédito. Se ele está concedendo o crédito em 48 avos, é por sua própria liberalidade, né? Aí vem, né, aquela minha... como diria, aquela minha revolta, não teria uma revolta, aquela minha tristeza da Lei Complementar 87 e 96 não ter prosperado. A ideia central do Antônio Candir e dos seus assessores em desenhar uma lei complementar que tornava o ICMS não cumulativo puro, né? Podia admitir todos os créditos, tornar o imposto muito mais fácil, resolver uma boa parte da litigiosidade que acarreta, esse fio da navalha que a gente tem que percorrer, gera crédito, não gera crédito, dá crédito, não dá crédito, basta aumentar a alíquota para não perder a arrecadação. Olha, eu tenho uma arrecadação de X, se eu conceder esse crédito, vai cair menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Aumenta, ajusta a alíquota, e vamos em frente, né? Agora, não aconteceu isso, nós ficamos com o problema de definir o que é uso e consumo, o que é imobilizado e o que é material que gera crédito integral e imediato. Aqui nós temos esse RE 662976, ele está pendente de julgamento.
aquilo que eu já tinha dado uma rápida pincelada, né, para vocês, quando nós vimos o princípio da não cumulatividade, e depois nós fomos examinar a não incidência nas exportações, os advogados, as empresas de uma forma geral, e eu acredito que as empresas altamente exportadoras, elas estão buscando no Supremo o reconhecimento do crédito integral, crédito de tudo, quando empregado na exportação. Então, é algo que está pendente de julgamento. Eu não sei dizer para vocês qual será a decisão do Supremo. Tem defesa dos dois lados, né? E a gente tem que aguardar. Mas, se vocês têm como cliente, né, ou a sua empresa tem um alto valor exportado, uma participação no faturamento da empresa, uma participação muito elevada de exportação, é possível, né, investir em uma ação e deixar o Supremo decidir, para reconhecer o direito ao crédito integral e retroagir os últimos 5 anos, que pode ser que dê um bom resultado para a empresa, né? Mas isso eu reforço, só valeria a pena para a empresa altamente exportadora, que tem um volume grande de uso e consumo e imobilizado, que ela não aproveita o crédito, né? E para fazer esse crédito adicional por meio de uma decisão do Supremo, aguardando essa decisão em repercussão geral. Bom, aqui é a velha e boa decisão do Supremo que declarou inconstitucional o convênio 93. Como nós vimos, ele não poderia, mesmo o default não poderia ter sido introduzido por meio de um convênio. Ele exigia a lei complementar para regular a emenda constitucional. Porém, o Supremo ele decidiu modular os efeitos e isso fez, né, nascer uma nova discussão, que é o início do novo sistema, regulado pela lei complementar, né? Então, alguns estados admitiram a noventena, mas não admitiram a anualidade. Então, vamos voltar aqui ao texto e seguir em frente aqui. Bom, a tese fixada pelo Supremo, né, foi a seguinte, no RE 128/7019. A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Certíssimo o Supremo nesse ponto. Nós vimos lá que é matéria reservada ao Congresso Nacional regular toda essa matéria. O que eu não concordo muito, né, é que o Supremo toma decisões e modula os efeitos. Aí, consequentemente, ele jogou os efeitos para 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, os estados tinham até 31 de dezembro para conseguir no Congresso Nacional uma lei complementar que regulasse e não houvesse uma interrupção na cobrança do default. Isso não aconteceu, a lei complementar foi publicada já em 2022, aí houve essa corrida para o judiciário, né, arguindo a anualidade. Muitos estados reconheceram a noventena, passaram a cobrar o default a partir do 1º de abril, né, eles concederam um vácuo de 3 meses na cobrança do default, mas a partir de 1º de abril passaram a cobrar de novo. Enquanto que na justiça se discute a anualidade. Então, aí ocorreram 3 ações diretas de inconstitucionalidade diretamente no Supremo, né? Todos os contribuintes correram aqui no juiz de 1º grau, mas algumas instituições, como a ABIMAC,
já ingressou direto no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade. E alguns estados também ingressaram. É o que nós vamos ver agora, né? A ABMAC, ela requereu, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 7066, o respeito à anualidade. Então, ela ingressou, falou, olha, o DIFAL não pode ser cobrado agora em 2022, só a partir de 1º de janeiro de 2023. O estado do Alagoas requereu a suspensão do parágrafo 4º do artigo 24A da Lei Complementar 87. O que fala esse artigo, esse parágrafo 4º? Ele fala do portal. Ele está pedindo que o Supremo declare inconstitucional a exigência do portal, aquilo que nós já conversamos na aula anterior, declare a inconstitucionalidade do DIFAL para que os estados não fiquem obrigados a entregar a guia pronta para o contribuinte. Ora, isso é uma decisão do Congresso Nacional, no meu ponto de vista. O Congresso Nacional, ele sentiu a necessidade dessa exigência, porque ele sabe da dificuldade que nós temos de cumprir obrigações em 27 unidades da federação diferente. Nós temos clientes aqui que trabalham com 10, 15, 20 mil itens diferentes, vende para todos os estados por meio de venda eletrônica. Como que faz isso, gente? Tem sistema que ajuda, tem muito sistema que ajuda, e caro, sistema caro também, né? Ninguém vende sistema dessa natureza assim, de graça, né? Existem recursos tecnológicos para essa empresa cumprir as obrigações nos estados de destino, nos seus 26 estados de destino. Mas são programas caros, que também têm falhas, né? Então, sujeito à homologação, eu estou fazendo uma guia de recolhimento, mas eu não sei se ela vai ser validada pelo estado de destino daqui a 5 anos. Eu fico com um passivo aí oculto, que eu não sei de quanto. Então, na minha opinião, é uma verdadeira loucura, né? O modelo que foi introduzido, que é o modelo que vem a ser, em parte, o modelo do ICMS pago no destino. Né? A empresa aqui de São Paulo está recolhendo para os 26 estados, lá no destino, obrigando a empresa a conhecer a legislação interna de cada estado de destino. Por esse motivo, o Congresso Nacional introduziu essa exigência do portal e da guia pronta para o contribuinte aqui de São Paulo recolher o imposto que ele tem que recolher, que o imposto que o estado lá de destino entende que tem que ser recolhido e pronto, emite a guia, recolhe, acabou, não existe mais nenhuma pendência. O contribuinte aqui de São Paulo, ele tem a certeza, né? Ele tem a segurança jurídica de que ele não será cobrado lá na frente por um erro de aplicação da legislação interna do estado de destino, que pode vir, pode voltar ao bumerangue. Então, eu tenho aqui uma confiança, né? Eu confio, né? Eu sonho, vamos falar assim, que o Supremo declare constitucional esse parágrafo 4º. Se ele declarar constitucional esse parágrafo 4º, os nossos problemas acabaram em relação à venda interestadual para não contribuinte. Porque os estados... Veja, por que os estados não colocam o portal? Porque nem ele sabe. Até o próprio estado tem dificuldade de calcular o imposto que será devido para ele. Senão, eles já tiveram prazo mais do que suficiente para colocar um sistema eletrônico de cálculo do ICMS, desse DIFAL. E não colocaram. Preferiram ingressar no Supremo arguindo a inconstitucionalidade do parágrafo 4º. Agora, o Supremo vai declarar inconstitucional o parágrafo 4º? Eu entendo que não é inconstitucional. Mas o Supremo pode entender lá, sei lá, é inconstitucional. Pronto, aí o nosso problema continua. Certo? Espero que o Supremo acompanhe a decisão do Congresso Nacional e mantenha ativo esse parágrafo 4º, que realmente vai facilitar a nossa vida. Vai dificultar a vida do Estado?
problema do Estado. É ele que tem uma legislação complexa, uma multiplicidade de alíquota, multiplicidade de redução de base de cálculo, multiplicidade, seja lá de qual benefício ele conceder, né? Nós vamos apenas entrar no portal, indicar a mercadoria que nós estamos remetendo para aquele Estado e ele te dá a guia pronta. É isso que o parágrafo 4º está dizendo. Ou seja, ele transformou o DIFAL num imposto por declaração, não um imposto por homologação. Aqui, só voltando aqui, então, Alagoas requereu o portal, né, a suspensão do portal, e requereu também contra a anualidade e a noventena, ou seja, ele pede para que fique suspenso o artigo 3º da Lei Complementar 190. Que é a anualidade, né? O artigo 3º da Lei Complementar fixa, então, o princípio da anualidade, que os estados recorreram do Supremo contra esse princípio. O estado do Ceará, ele requereu a suspensão do artigo 3º, que é a anualidade e a noventena. Então, nós temos essas ações pendentes de julgamento no Supremo. A gente não sabe qual será o resultado. Eu, particularmente, a anualidade já passou, então não há mais essa discussão, né? O que se discute é a operação passada, até 31 de dezembro de 2022. Agora, eu tenho uma expectativa de que o Supremo não declare inconstitucional o portal, porque eu acho que foi uma matéria justa que o Congresso Nacional legislou, ele tem competência para isso. Eu não vejo onde está a inconstitucionalidade nisso. Mas a gente não sabe qual será a decisão do Supremo. Agora, o importante, né, que isso tudo ficou suspenso. Ficou suspenso não ficou suspenso, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele não concedeu nenhuma cautelar. Então, do jeito que ingressou a ação, ela permanece, ela está seguindo o rito normal dela, não sinalizou nem para o bem nem para o mal, e a gente fica, então, nessa expectativa de qual será a decisão do Supremo em relação a essas 3 ADI. Bom, agora nós temos, eu não sei, eu acho que nós temos bastante cliente aqui, cliente que eu digo escritório de contabilidade, que tem vários clientes que são optantes do Simples Nacional, né? Então, os optantes do Simples Nacional, eles ficaram na seguinte situação em relação ao DIFAL, né? Deixa eu apagar aqui. O verbete que foi aprovado lá em repercussão geral diz o seguinte: é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota pelo estado de destino na entrada de mercadoria em território devido por sociedade empresária e aderente ao Simples Nacional, independente da posição desta na cadeia produtiva ou na impossibilidade de compensação dos créditos. Aqui eu inverti um pouco, gente. Na verdade, esse diferencial de alíquota, ele é o contrário. Toda empresa do Simples Nacional, ela fica obrigada a recolher o diferencial de alíquota. Isso está lá na Lei Complementar 123, que criou o Simples Nacional, que é uma forma de nivelar o ICMS nacional. Se isso não acontecesse, outro estado teria vantagem em vender para a empresa do Simples. Aqui em São Paulo, por exemplo. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma mercadoria que aqui em São Paulo é tributada a 25%. Perfume, por exemplo, né? Tenho. Aí, eu tenho uma perfumaria que é Simples Nacional. Uma portinha que tem ali na rua que vende perfume. O fornecedor paulista destaca 25% e recolhe 25% para a empresa do Simples. Aí essa empresa do Simples, quando ela vende dentro do Simples. Vai pagar a tributação lá do DAS. Portanto, ela não recolhe mais ICMS.
Por outro lado, essa empresa do Simples, ela tem a opção de comprar o mesmo perfume de uma empresa do Nordeste, que vem a 7. Ora, isso dá uma diferença gigante, certo? Ela só vai comprar a empresa de outro estado. Por esse motivo, o Simples Nacional trouxe essa regra de nivelação. Toda compra interestadual que uma empresa do Simples faz, ela obrigatoriamente precisa nivelar um imposto, o ICMS, que é devido dentro do próprio estado no qual ela se encontra. E esse é o DIFAL na compra, recolhido pelas empresas do Simples. Essa matéria, então, chegou no Supremo, né? Essa matéria chegou no Supremo e o que o Supremo disse? Que é constitucional. Então, meus amigos que estão me ouvindo nessa tarde chuvosa de outono, muito cuidado com as empresas do Simples Nacional, porque eu vejo que os empresários do Simples relutam em pagar esse DIFAL. Relutam, porque é custo para ele, certo? Ele prefere comprar no outro estado, tem uma alíquota mais barata, uma alíquota mais baixa, consequentemente ele compra a mercadoria por um preço melhor, porque o fornecedor está recolhendo um ICMS menor, e não recolhe o DIFAL. Se o estado de São Paulo resolver lançar um programa de fiscalização para fiscalizar as empresas do Simples que não recolhem o DIFAL nas compras interestaduais, eu pergunto, tem defesa? Não tem mais defesa. Com essa decisão do Supremo, esgotou a defesa. A empresa terá que recolher essa diferença de alíquota. E eu vejo que tem muitas empresas que não recolhem. São Paulo nunca criou um programa de fiscalização e é muito fácil para o estado de São Paulo abrir um programa de fiscalização dessa natureza. Ele tem todo o arquivo eletrônico de todas as aquisições feitas pelas empresas do Simples em outro estado. Ele tem um banco de dados que é só apertar um botão. Portanto, eu recomendo para vocês que chamem o empresário do Simples Nacional e mostre essa decisão do Supremo para eles. Fale, olha, ou você compra de outro estado e recolha o DIFAL, ou deixe de comprar de outro estado e compre só aqui dentro de São Paulo. Porque o risco de ser autuado é grande e se houver uma autuação, não tem defesa. Por conta dessa decisão do Supremo. Tá certo? É muito grave isso, essa situação. O pessoal não acha que é bobagem recolher o DIFAL, não quer recolher, não recolhe, não paga. Eu sei como que funciona o mercado, eu entendo, o cara está sempre apertado, né? O caixa dele está sempre apertado, você chega lá com uma guia para recolher o ICMS numa compra interestadual que ele fez, seja lá o que for, para uso e consumo, para revenda, para imobilizado, aquilo que ele comprar fora do estado, ele tem que recolher essa diferença. Aí o escritório chega com uma guia lá, uma GARI, para recolher esse DIFAL, o cara se rebela contra o escritório. Então, o que eu recomendo para vocês? Mostrem essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E diga para ele, se houver uma autuação, deixe bem registrado isso, não adianta procurar o doutor Ayrton para fazer a defesa, porque não tem defesa. É uma matéria já decidida em repercussão geral. Combinado, gente? Então, vamos em frente. Então, essa exigência, né, na compra interestadual, ela está prevista aqui no artigo 13, no parágrafo 1º, né, da Lei Complementar 123. O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Ou seja, o ICMS-ST, por exemplo, também está aqui dentro do parágrafo 1º. A empresa do Simples Nacional, ela
contribuinte substituta como ela é contribuinte substituída. Tá certo? E tá aqui, ó, o inciso 3, a linha H. Nas aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. O que isso quer dizer? E foi isso que o Supremo validou. Se o fornecedor não recolheu o ICMS devido para São Paulo por substituição, porque há casos em que o fornecedor recolhe, vocês precisam observar isso, tanto mercadoria para uso e consumo também, muitos casos está previsto o pagamento por substituição tributária, mesmo mercadoria para uso e consumo. Se o fornecedor não pagou por substituição tributária, o Simples Nacional fica obrigado a recolher. Não tem outra saída. Ou seja, o imposto tem que ser recolhido para São Paulo. Ou pelo fornecedor, por substituição tributária, ou pelo empresário optante do Simples Nacional. Essa matéria já está decidida e pacificada pelo Supremo. Agora, as vendas interestaduais realizadas por optantes do Simples Nacional, essa está dispensada do pagamento do DIFAL. O convênio 93, ele tentou cobrar o ICMS, o DIFAL da empresa vendedora, sem uma mudança na lei complementar. E isso não foi possível. O ministro Dias Toffoli deu a liminar, barrando essa cobrança, perdurou essa liminar. Na decisão do Supremo, onde ele declarou inconstitucional o convênio 93/2015, ele declarou a inconstitucionalidade de tudo, né? Portanto, essa matéria exige mudança na Lei Complementar 123. E os estados, digo, o Congresso Nacional, ele só reformou a Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87, ela não trata do Simples Nacional. Ela trata das empresas que estão no regime periódico de apuração. As empresas do Simples Nacional, elas estão reguladas por uma outra lei complementar, que é a Lei Complementar 123. E essa não foi alterada. Então, a empresa do Simples Nacional, quando ela vende para outro estado, ela está desobrigada de recolher o DIFAL. Ela recolhe só aquilo que ela apura no DAS. Exceto se tiver substituição tributária no estado de destino. Aí é por um outro motivo. Aquilo que eu disse para vocês. Empresa do Simples Nacional, ela pode ficar contribuinte substituta e contribuinte substituída. Certo? Mas se não houver substituição tributária, de modo que obrigue a empresa do Simples Nacional a fazer o recolhimento por substituição tributária, a empresa do Simples, se ela recolhe a operação dela no DAS, ela não tem que recolher mais o DIFAL para o destino. Não precisa, porque falta ainda uma alteração na lei complementar a 123. Então, isso daqui está a fundamentação legal de tudo aquilo que eu disse para vocês. Então, que é a tese de uma forma geral, né, que nós conversamos, e como o Estado os Estados, desculpe, mais uma vez, como o Congresso Nacional alterou só a Lei Complementar 87, falta ainda alteração na Lei Complementar 123 para que os estados possam cobrar o DIFAL das empresas do Simples Nacional quando ela vende para outro estado. O que é uma grande vantagem para as empresas do Simples Nacional. Bom, aqui eu fiz um resuminho de tudo isso que nós conversamos, né? Falta a lei complementar que altere a Lei Complementar 123 para optantes do Simples Nacional recolher DIFAL nas vendas interestaduais. A Lei Complementar 190 alterou apenas a Lei Complementar 87. Bom, aqui nós vamos precisar
parar e discutir um pouquinho, gente, porque aqui é assim. Tem decisões do Supremo que eu não consigo entender. Elas são contraditórias. E esse é um caso que me deixou muito preocupado, criou uma série de problemas para nós aqui, simples mortais, operadores, né, operários do sistema. E é isso que nós vamos conversar um pouco mais de parcimônia. Quando foi criado o DIFAL, né, houve uma controvérsia se o DIFAL tem que ser recolhido para o destino físico ou para o destino jurídico da operação. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma construtora aqui em São Paulo, não contribuinte do ICMS. Aí eu vendo para essa construtora, mas ela pede para que eu remeta a minha mercadoria para o canteiro de obras dela, que está em Minas Gerais. O Estado de São Paulo, por meio de inúmeras respostas de consulta, sempre respondeu que nós tínhamos que observar o destino físico da mercadoria. Então, se eu vendo para uma construtora de São Paulo, eu aplico a alíquota interestadual, mesmo o destino jurídico, sendo a construtora paulista, eu aplico a alíquota interestadual e recolho a diferença de alíquota para o Estado de Minas Gerais, para o qual estou remetendo a mercadoria. Apesar de que essa mercadoria está sendo remetida por conta e ordem de uma construtora. Eu tinha dúvida, eu pessoalmente, representando um cliente nosso, fiz uma consulta em Minas Gerais, nos mesmos moldes. Aí Minas Gerais teve um entendimento diferente. Olha, numa situação como essa, vale o destino jurídico. Se você está vendo, eu fiz a pergunta ao contrário. Vendendo para uma construtora de São Paulo e entregando a mercadoria em Minas Gerais. Qual a alíquota que eu deveria aplicar? Eu entendia, né, acompanhando o entendimento de São Paulo, que a consultoria tributária de Minas Gerais iria falar, olha, como a mercadoria não está saindo de Minas Gerais, apenas o destino jurídico está em São Paulo, trata-se de uma operação interna, você tem que recolher o ICMS cheio para Minas Gerais, e não o DIFAL para São Paulo. Qual foi minha surpresa? Que Minas Gerais respondeu exatamente o contrário. Disse o seguinte, olha, você está vendendo a mercadoria para São Paulo. Portanto, você tem que aplicar uma alíquota interestadual aqui para Minas Gerais e recolher o DIFAL para São Paulo. Porque é a construtora não contribuinte que está adquirindo a sua mercadoria, mesmo que a mercadoria fique em solo mineiro. Eu, particularmente, gostei mais da decisão de Minas Gerais. Eu achei ela mais bem fundamentada do que a legislação, a interpretação de São Paulo. Mesmo porque, gente, nós temos um problema seríssimo. Quando eu faço uma operação de venda para uma construtora de São Paulo, o sistema reconhece que eu estou fazendo uma operação interna. Ele não me deixa aplicar a alíquota interestadual. Porque o sistema está travado. O sistema é emissor de nota. O próprio sistema da Secretaria da Fazenda. Ora, como que eu faço uma nota fiscal para São Paulo, de venda de mercadoria para um não contribuinte, e destaque uma alíquota interestadual? Se o sistema está reconhecendo que se trata de uma operação interna. Ele não me deixa aplicar uma alíquota interestadual porque ele está reconhecendo que é uma operação interna. Aí a Secretaria da Fazenda fez um puxadinho, sabe? Deu uma arrumada. Que eu também fiquei meio assim, falei, pô, não está muito certo isso. O que a Secretaria da Fazenda respondia numa situação como essa? Mudar o endereço da construtora. Então eu mantenho o CNPJ da construtora,
eu mantenho a inscrição estadual da construtora, uma inscrição paulista, porque a construtora tem inscrição, apesar dela não ser contribuinte, e coloco o endereço da obra. Feito isso, o sistema reconhece como sendo uma operação interestadual. Ele admite a alíquota interestadual e, consequentemente, admite o recolhimento do DIFAL para o Estado de Minas Gerais. Quando veio a lei complementar, que o Convênio 93 de 2015 veio, foi derrubado pelo Supremo por ser inconstitucional, a lei complementar veio e trouxe o destino físico da mercadoria. Ou seja, ela pendeu para o lado da interpretação de São Paulo. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui na decisão. Deixa eu só passar aqui, ó. Depois eu volto para a decisão do Supremo. O artigo 11 da Lei Complementar 87 veio na seguinte forma. Na hipótese da linha B do inciso 5 do caput deste artigo, que é o DIFAL, né? Quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço, ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem, ou o fim da prestação do serviço. Ou seja, o legislador, no momento que ele vai definir para qual estado eu devo recolher o imposto, ele não definiu para o destino jurídico, ele definiu para o destino físico. Ele pendeu para a interpretação de São Paulo. Ou seja, veio o problema, né? Eu vendo uma mercadoria para o José Antônio Pacheco, que eu sou não contribuinte, mas a minha filha está morando em Minas Gerais. Eu peço para entregar em Minas Gerais. Então eles têm que emitir uma nota fiscal para o José Antônio Pacheco, com CPF domiciliado aqui em Leme, no estado de São Paulo, mas na nota fiscal tem que colocar o endereço da minha filha que está morando em Minas Gerais, para recolher o DIFAL, porque é o destino físico e não jurídico. E isso serve para todas as operações com não contribuinte, especialmente as construtoras, que é o que mais dá problema, que é a que mais compra. A construtora compra muita mercadoria, e ela não contribuinte, e entrega no Brasil inteiro, porque elas têm obras no Brasil inteiro. E mais interessante ainda, estou fazendo toda essa premissa para depois nós chegarmos na decisão do Supremo. A operação de remessa da construtora para a obra, para o seu canteiro de obra, está fora do campo de incidência do ICMS. Então, se eu vendo uma mercadoria para uma construtora e entrego na construtora, é uma operação interna que eu recolho o ICMS cheio para São Paulo, porque eu estou fazendo uma operação aqui dentro de São Paulo. Se a construtora pega essa mercadoria e leva para o seu canteiro de obras, ela vai emitir uma nota fiscal, por isso que ela tem inscrição estadual, ela vai emitir uma nota fiscal de remessa dessa mercadoria para o seu canteiro de obra sob a não incidência do ICMS, porque não se trata de uma operação sujeita ao imposto. Um motivo a mais para o Supremo decidir para que o ICMS fosse recolhido para o destino jurídico. Ficaria muito melhor a operação. Eu vendo para a construtora, eu vendo para a construtora do Paraná. Ela está com uma obra aqui em São Paulo. Eu faturo para o Paraná, emito a nota fiscal com a alíquota interestadual, recolho o ICMS para o estado do Paraná. A mercadoria ficou aqui em São Paulo. Ficou aqui em São Paulo por ordem da construtora, que se ela remeter do Paraná para São Paulo, já viria com não incidência. Então não teria DIFAL para recolher. Mas não foi isso que aconteceu. Lamentavelmente, o Supremo decidiu em sentido contrário daquilo que eu pensava. Vamos lá, então. Voltar aqui. Na ação direta de inconstitucionalidade 7158, ficou decidido o seguinte: é constitucional o critério previsto no parágrafo 7º
do artigo 11 da Lei Complementar 87/96, na redação dada pela Lei Complementar 190/22, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a emenda constitucional 87. Então, meus amigos, não tem mais o que fazer, certo? Nós temos que nos adaptar a esse novo comando. O comando que veio da Lei Complementar 190, que alterou a 87, e agora o comando que veio do Supremo por meio dessa decisão na ação direta de inconstitucionalidade 71/58. É muito difícil a gente tentar fazer de forma diferente, recolher de forma divergente do que está na lei complementar e foi validada pelo Supremo. E isso gera todos esses problemas que nós já conversamos, né? Então, isso é apenas para não esquecer, né? Que foi o exemplo que nós já conversamos, né? E agora, o que é importante, né? A gente dá uma examinada nas decisões da Secretaria da Fazenda. Por quê? Ela não vem mais falando, e isso que é preocupante também, viu, gente? Jogou o problema para o nosso colo. E eu não tenho uma saída honrosa para isso. Eu tenho um puxadinho. É o que nós vamos fazer aqui. Tá certo? Fazer um puxadinho, porque se não tem outro jeito, o que a gente pode fazer? Se vocês observarem as respostas de consulta da Secretaria da Fazenda, o que elas estão dizendo? Prevalece o destino físico. Antes ela mandava mudar o endereço, né? Colocar o endereço do local efetivo que a mercadoria vai chegar e recolheu de FAO para o estado de destino. Até aí tudo bem. Acontece que agora ela não vem mais falando isso. Ela fala para consultar o estado de destino. Ou seja, ela tinha feito um quebra-galho ali, e agora ela subiu no muro. Então, como que eu faço para vender para uma construtora aqui em São Paulo e entregar no canteiro de obras dela em Minas Gerais? Certo? Eu não tenho mais respostas de consultas que está validando essa operação de mudar o endereço. Se eu ingressar com uma consulta na Secretaria da Fazenda, a resposta será essa. A consulta o Estado de Minas Gerais para saber como que você vai fazer. Tá certo? Então, vamos dar uma examinada aqui nessa resposta de consulta. Venda para adquirente com atividade de construção civil, não contribuinte, com entrega em canteiro de obra localizado neste ou em outro estado. Nas operações realizadas por contribuinte paulista que destine mercadorias a estabelecimento de empresa de construção civil, a remessa poderá ser efetuada pelo fornecedor paulista diretamente para o canteiro de obra, devendo constar na nota fiscal o local da entrega, por força do artigo 4º, parágrafo 3º do anexo 11 do regulamento do ICMS. Perfeito. Aqui nós estamos colocando lá o anexo 11 é o que trata das construtoras, né? As empresas de construção civil. Ok, perfeito. Porém, se eu não mexo no cadastro, eu não tenho como emitir a nota fiscal com alíquota interestadual. É esse que é o problema nosso. Então, vamos em frente. Na hipótese que o contribuinte paulista remete mercadoria adquirida por consumidor final, não contribuinte, construtora, para obra localizada em estado diverso daquele do adquirente, o diferencial de alíquota é devido para a unidade federada do destino físico da mercadoria. Ok, está perfeito, está em harmonia com a lei complementar e está em harmonia com a decisão do Supremo. Aí que vem o problema. Olha aqui. Quando o destinatário físico da mercadoria estiver localizado em outra unidade da federação, é recomendável a formulação de consulta aos demais fiscos envolvidos. Aí, gente, transferiu o problema para nós, né? Transferiu o problema para nós. Eu não tenho solução jurídica para isso. E o que eu tenho é um paliativo.
colocar lá no rodapé da nota essas disposições do anexo 11, que trata das remessas para canteiro de obra de construtora, e continuar mudando o endereço da construtora para o estado de destino físico da mercadoria para poder calcular o ICMS corretamente. Porque se eu não mudar o estado, o sistema não vai permitir a aplicação de uma alíquota interestadual. Ele não permite. Então, se eu emitir uma nota fiscal com destino para, digamos, para uma construtora paulista, o sistema vai calcular a alíquota interestadual, alíquota interna. Eu não vou poder pagar uma alíquota interna aqui para São Paulo e ainda depois recolher mais 6% para Minas Gerais. Eu não posso fazer isso. Do mesmo modo, se eu vendo para uma construtora de Minas Gerais e entrego no canteiro de obra dela aqui em São Paulo, no momento que eu emito uma nota fiscal para uma construtora de Minas Gerais, o sistema vai calcular a alíquota interestadual. Ele não vai entender que é uma operação interna. Ele só entende isso se eu alterar o endereço da nota, o endereço do cadastro do cliente. Eu tenho que alterar o endereço lá no cadastro. Eu deixo o CNPJ, que está em Minas Gerais, e coloco o endereço aqui em São Paulo. Tem uma outra solução para isso? Eu não enxergo. Eu não enxergo. Então, é o que eu pude arrumar em relação a isso. E essa confusão nasce, então, com a Lei Complementar 87, na redação da 190, e com essa decisão do Supremo agora, que não tem mais o que fazer. E eu estou jogando o problema para vocês. Por isso que eu digo, né? Dá tempo de mudar, né? Ir para a área financeira, sei lá, vendas, compras, porque a barra é pesada. Vamos em frente, né, gente? Vamos em frente aqui. Aqui é só perfumaria, não afeta em nada a nossa atividade. É só para deixar registrado que houve uma briga muito grande entre os estados por conta do ICMS importado por meio do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Como todo o gás entra no estabelecimento da Petrobras no estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul quis o ICMS para ele, o ICMS pago no desembaraço aduaneiro. E os estados foram para a briga dizendo que não, que o ICMS tinha que ser para o estado de destino, né? Santa Catarina, São Paulo foram para a briga. Rio Grande do Sul, por onde passa o gasoduto. Mas o estado do Mato Grosso do Sul saiu vencedor e ele ficou com toda essa bolada do imposto. Todo o gás natural importado da Bolívia pelo gasoduto, o ICMS no desembaraço aduaneiro é recolhido para o estado do Mato Grosso do Sul. Muito bem, aqui nós temos um problema muito importante, que perdurou durante muito tempo, gerou muito auto de infração, muita controvérsia, muita briga, e que agora está resolvido por meio do Supremo em repercussão geral. Mas ele continua sendo controverso, continua ainda com algumas armadilhas que nós precisamos ficar atento. Qual que é o problema? Na importação, né? Nós passamos de leve na importação do gás lá na Bolívia, o gás que vem da Bolívia, lá pelo Mato Grosso do Sul, e agora nós temos as importações de uma forma geral, né? Então, a Lei Complementar 87/96, ela diz textualmente que o ICMS tem que ser recolhido para o estado onde ocorre a entrada física da mercadoria. Fala textualmente isso. E aí depois o Supremo, ele anula esse pedacinho da lei complementar que trata de entrada física.
Ele fala que é o destinatário legal. Ele troca a entrada física por destinatário legal. E aí nós vamos estudar o que seria esse destinatário legal. Mas vejam, no caso do default, o Supremo, que eu entendia que o Supremo iria decidir para o destinatário legal, para se calcular a diferença de alíquota, ele decidiu pelo destino físico. Agora que a lei complementar determina o destinatário físico, ele muda para o destinatário legal. E isso obriga nós estudarmos todo o ICMS novamente, relativo às importações. Porque isso é como um cubo mágico, que a gente tem que ficar tentando encaixar cada operação naquilo que mais se adapta a essa decisão do Supremo agora. Tá bom? Então, é uma matéria difícil, né? Já deu muito alto de infração, é muito perigoso, e vamos, então, dar uma examinada nesse negócio aqui. O tema 520 em repercussão geral. O que o Supremo decidiu? Que o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS, ou seja, o Estado que vai recolher o imposto, para o qual nós vamos recolher o imposto, sobre mercadoria importada, é o Estado membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. Tá certo? Então, ou seja, quem comprou a mercadoria, quem importou a mercadoria, é o destinatário legal. Não importa mais onde entra a mercadoria pela primeira vez. A entrada física da mercadoria, como prevista na lei complementar, foi então anulada pelo Supremo, trocada por destinatário legal. O que o tribunal fez? Ele utilizou a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial para afastar do texto do artigo 11, inciso 1, a linha D da lei complementar 87, a exigência de entrada física da mercadoria. Certo? Então, o que diz a lei complementar 87, né? Formulada pela equipe econômica lá do ministro do Planejamento, Antônio Candir. Artigo 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é, tratando-se de mercadoria ou bem, importado do exterior, ou do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Tá certo? Está muito claro isso aqui na lei. Então, não importa a operação jurídica. O que importa é a entrada física do bem, onde o bem efetivamente entrou. Se o primeiro contribuinte que adentrou a mercadoria está no Estado do Espírito Santo, o imposto tem que ser recolhido para o Estado do Espírito Santo. Se a importação foi feita pelo Estado do Espírito Santo, a mercadoria saiu direta do desembaraço, lá do cais, direto da zona primária, para um contribuinte aqui em São Paulo, a primeira entrada dela ocorreu aqui em São Paulo, o imposto teria que ser recolhido para São Paulo. Não importa se é uma importação direta, se é uma importação por encomenda ou se é uma importação por conta e ordem. Isso deu muita confusão, deu muito auto de infração e etc. Inclusive o Supremo manteve muitos autos de infração lavrados dessa natureza, entendendo que o sujeito ativo da obrigação era o Estado de São Paulo, que naquelas importações que eram feitas pelo regime especial lá do Estado do Espírito Santo. Né? Foi uma carnificina. O Estado abriu fiscalização contra as empresas que faziam importação pelo Estado do Espírito Santo e passou o rodo. Mas passou o rodo mesmo, gente. Agora, em repercussão geral, nós temos essa novidade. Nos embargos de declaração, aí não ficou muito claro, né? Então, como é só destinatário legal, houve embargos, e nos embargos, o ministro Fachin, que é o relator da matéria, ele deu uma explicadinha melhor para a gente aqui. Ele fala o seguinte:
Na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva. Ótimo. Então, numa importação por conta própria, nós não temos dúvida, certo? A destinatária econômica coincide com a jurídica. Na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa à efetiva operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada. Ou seja, o que o Supremo está dizendo? Na importação por conta e ordem, o efetivo importador é aquele que deu a ordem cuja importação está sendo realizado por sua conta. Ótimo. Então, pacificou. Naquelas operações de importação por conta e ordem, feito lá pelo Estado do Espírito Santo, né? Lá no passado, importação por conta e ordem, o imposto deveria mesmo ser recolhido para São Paulo. Agora, na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora. Ou seja, o Supremo mudou. Então, naquele caso do Espírito Santo, tinha importação nas duas modalidades. Nós tínhamos importação por conta e ordem e importação por encomenda. E o Estado não distinguia uma da outra. O que o Estado observava era a entrada física da mercadoria. A mercadoria saiu do porto lá do Espírito Santo, entrou direto no estabelecimento aqui de São Paulo. Se a importação foi por conta própria, desculpe, se a importação foi por encomenda ou por conta e ordem, não interessa. O imposto é recolhido para São Paulo. Quando essa matéria, então, chega em repercussão geral, o Supremo entende que a importação por encomenda, o imposto é devido para o estado onde está a importadora, que está agindo, está fazendo a importação por encomenda. Só fazendo um parêntese aqui. Qual a diferença entre importação por encomenda e importação por conta e ordem? A importação por encomenda, eu chego numa importadora e peço para trazer esse copo para mim. Só faço a encomenda. E aí a importadora sai a campo, encontra esse copo, e importa, traz o copo. Quando chega aqui no Brasil, ele fala: ó, Pacheco, o seu copo que você importou está aqui. Eu vou vender para você. Então é uma venda. Ela fez toda a importação, ela fez a importação lá no exterior, por conta dela, com recurso próprio dela. E quando a mercadoria chega até aqui no Brasil, ela faz uma nota fiscal de venda para mim. E nesse momento, então, destaca o ICMS pela venda que ela está realizando para mim. Tudo certo. A importação por conta e ordem é diferente. Eu chego para a importadora e falo: olha, eu preciso que você vá lá num fornecedor X, lá em Taiwan, e compre esse copo para mim. E eu vou aportando os recursos para ele ir fazendo a importação. Por isso que é a importação por conta e por ordem. Eu dou a ordem e vou colocando o dinheiro no curso dessa importação. Então, nesse caso, o Supremo decidiu que eu sou o efetivo importador. Certo? Não importa onde essa mercadoria entrou. Mas eu sou o efetivo importador, porque a importação foi realizada por minha conta e ordem. Na importação por encomenda, o efetivo importador é a trading que fez essa importação para mim. A Receita Federal flexibilizou um pouco isso daí, porque ela engessou muito essa importação por encomenda, que ela não admitia nenhum tipo de adiantamento. Se a importação é por encomenda, a importadora tem que incorrer em todos os custos no transcorrer da importação. E no momento que está a mercadoria livre, desembaraçada, ela faz uma nota fiscal de venda
aí que ela recupera todos os custos incorridos na importação, mais o lucro dela. Agora, a Receita Federal, por meio de instruções normativas mais recentes, ela tem flexibilizado, ela tem admitido um sinal, porque de fato era um problema. Eu chegava lá e falava, você traz esse copo para mim? Ou você traz uma Ferrari? Eu tenho uma Ferrari top. Você traz para mim? Trago. A hora que o cara chega, traz a Ferrari, liga, Pacheco, sua Ferrari está aqui. Agora não quero mais. Eu já comprei. Eu comprei um outro, eu achei uma pichincha aqui, eu não quero mais. Ele ficava com mico, né, gente? A importadora ficava com problema. Então, agora a Receita Federal flexibilizou de modo que está admitindo aporte de recursos do encomendante para a importadora realizar essa importação. Vamos lá, então a gente tem aqui algumas perguntas. Relacionada a combustível? Como fica a escrituração da nota fiscal de compra de combustível no livro de entrada do SPED? Como fica a demonstração dessa nova sistemática de crédito na apuração? Haverá um ajuste na apuração? Essa matéria, os estados não regulamentaram ainda. O que nós temos, é apenas o convênio que eu mostrei para vocês, admitindo o crédito. Eu tenho sugerido para as empresas que estão me perguntando, fazer o crédito em outros créditos e colocar o convênio. Então registra a nota fiscal sem crédito, porque ela veio sem destaque do imposto. O ICMS está agora de forma monofásica, né? Não se aplica mais aquele artigo 400 e pouco do regulamento que autoriza o crédito, pegar a alíquota, multiplicar pelo valor e já fazer o crédito direto na escrituração, porque mudou o regime. Nós não temos mais substituição, nós temos agora um regime monofásico. Como o convênio está autorizando o crédito, eu estou recomendando fazer o crédito em outros créditos e colocar o fundamento legal, que é o convênio. Então, veio a mercadoria por R$100, registra lá R$100 e veio 100 litros. Vamos simplificar, certo? 100 litros. Então, aí eu multiplico 100 por aquele valor, R$1 e qualquer coisa lá, e coloco em outros créditos. E cito o convênio. É o que dá para arrumar por enquanto, gente. Para manter o direito, eu acho que é defensável, o direito está líquido e certo, só falta uma regulamentação de como exercer esse direito. Como nós não temos essa regulamentação, eu recomendo que vocês façam assim, em outros créditos e cito o convênio. Vai ficar claro para a administração que você está fazendo o crédito por unidade comprada de acordo com o ICMS recolhido pelo fornecedor, que agora é por unidade e não é mais por preço. A outra pergunta é relacionada à questão de obra. Olha, a legislação de São Paulo permite que seja efetuada a entrega em outro local, em qualquer hipótese ou somente em alguns casos, exemplo, matriz e filial ou canteiros de obras. E se somente dentro do estado de São Paulo ou também em operações interestaduais é permitida essa operação? Bom, é permitida a operação em qualquer hipótese. A empresa pode vender, se for dentro do estado, gente, o artigo 125, inciso 5º, permite que venda para uma empresa, para matriz e entregue na filial. É possível isso. Né? Então, se eu tenho uma empresa com 2 estabelecimentos, ela precise que fature para a matriz, mas a mercadoria fica entregue na filial, é possível isso. Vai lá no artigo 125, se não me engano é o inciso 5, tem essa previsão. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de venda para a construtora entregue diretamente na obra. É permitido isso, tanto numa operação interna como interestadual. Então você pode vender para uma construtora em São Paulo e entregar diretamente no canteiro de obras em qualquer parte do Brasil. Para isso, tem que tomar esses cuidados que nós conversamos. Né? Cita lá nas dados adicionais da nota fiscal, o anexo 11, que trata das construtoras, tem lá
o artigo direitinho que permite isso. Agora, fazer só isso não basta. Se for só aqui dentro de São Paulo, não tem problema, porque o imposto vai ser recolhido inteiramente em São Paulo. Agora, quando se trata de uma operação interestadual, nós temos um problema de diferença de alíquota. Então, só fazer essa observação em dados adicionais não vai resolver, porque o sistema não vai permitir o compartilhamento do ICMS. Por isso que eu não vejo outra alternativa, exceto alterar lá no cadastro do cliente o endereço da entrega, que é o endereço do canteiro de obras. Eu agradeço mais uma vez do Pacheco a oportunidade de poder ouvir você falando tão bem sobre ICMS. A gente sempre fica de boca aberta com todo esse conhecimento em uma pessoa só. Muito obrigada. Tudo de bom. Tchau, gente.